futuro, aonde você pretende levar a torre, né? Quais serão os próximos passos, pensando... Prazer estar aqui com vocês, prazer inclusive rever os amigos, né, Moreira, é um prazer dividir esse assunto contigo. Bom, rapidinho, a torre de controle da Avon, mas que tem no seu cerne mais ou menos as mesmas questões. No caso da Avon, que eu tenho até um pouco mais de propriedade para falar, ela nasceu numa gestão anterior à minha, então é uma herança que eu gratamente recebi da gestão anterior, do nosso amigo Celso, o Alan, e ela foi implementada de uma forma extremamente simples. O conceito principal foi o que os nossos das áreas internas, dos processos internos, e sim das informações que os nossos clientes demandavam. E através daí nós buscamos e encontramos uma solução altamente simples. Sim, de grande tecnologia, mas altamente simples. Essa é a palavra principal que eu trago do que de fato a gente teve de busca na implementação da torre de controle da Avon. Quando eu me deparei com a torre de controle da Natura, mais recentemente, eu vi que, apesar de com um nível de tecnologia maior, a Natura buscou exatamente a mesma coisa. Uma torre de controle que não demandava alimentar só os processos internos e sim trazer resultado, transformar de fato os dados em informações para tomada de decisão e uma tomada de decisão pautada no resultado da sua consultora, ou seja, da sua cliente. Alimenta o processo decisório da companhia e principalmente o processo de planejamento. Então a torre de controle, ela deixa de ser uma ferramenta só, entre aspas, logística, para se tornar uma ferramenta que contribui para todo o processo de planejamento da cadeia, né? Então, de onde se controlam os hubs, demand planning, levar matéria-prima de uma determinada fábrica para outra, um produto de um determinado centro de distribuição para o outro, a torre de controle consegue ter não só a visibilidade, quanto também o poder de reação, a tomada de decisão nessa cadeia. Então, esses são os próximos passos e um pouquinho da história de Avon e Natura, muito rapidinho, né? Só 5 minutinhos, em relação à torre de controle, tá bom? Okay. Excelente, Volto, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Tem um grande desafio pela frente aí, que é fazer essa integração toda com o supply chain, né? Parabéns. Bom, à minha direita eu tenho o Igor é o diretor de supply da Softs, que também é conhecida como Melhoramentos. Igor, fala um pouquinho para a gente do trabalho que está sendo feito e uma preocupação que as pessoas têm. Qual foi o pontapé inicial? É muito interessante esse tema, porque em toda a minha carreira na logística, sempre a grande dificuldade foi de como entender e acompanhar o que estava acontecendo nas entregas, né, no campo. E as tecnologias foram evoluindo, lembrando aqui o meu tempo de Avon, que eu comecei minha carreira na logística na Avon também, lá nos anos 2000, e a gente tinha esse anseio, tudo isso ficou mais fácil, e o que a gente buscava era uma solução para conseguir entender o que estava acontecendo no campo, o que os transportadores estavam enfrentando de dificuldade, qual era o real tempo para realizar uma entrega, né? E para atrás disso a gente trabalhar na redução de custos, na melhoria do serviço também, né? E quando eu entrei na Softs, a gente tinha esse problema, assim como acho que a grande maioria das empresas do nosso país, de ter essa visibilidade
trouxemos para dentro da Softs um projeto para a implementação da torre de controle, que é no frete. Então, para buscar uma solução disso, a gente conseguiu implementar uma torre de controle num tempo relativamente entregas, e a gente conseguiu entender uma parte dessas filas eram geradas por ineficiências das transportadoras. E tendo a visibilidade, a gente conseguiu tratar. Não agregar burocracia para o seu transportador, para o seu cliente. E aí que a gente conseguiu, com muito sucesso, né, criando programinhas de treinamento, manuais, os motoristas são treinados no momento da coleta da mercadoria. Simplicidade, né? Simples. Eu acho que talvez esteja um importante atalho, né, para assim, começar a implementar uma torre de controle, né? Parabéns a ambos. O Igor também falou muito sobre ferramentas, sistemas, aplicativos. Aqui eu tenho a minha esquerda Moreira, que é o CEO da Point Sistemas. Moreira, fala um pouquinho para a gente que características têm essas soluções hoje, como que você vê o futuro dessas soluções, para onde a gente pode evoluir, e fala um pouquinho das dificuldades que seus clientes, até que você tem tido na implementação das torres. Muito bom. Obrigado pela deixa, voto, pelo estar aqui com a gente também, Igor também, do mesmo jeito, Marcos. Falar em torre de controle, o que vocês dois falaram tem total sinergia do que a gente faz e justamente o que o mercado está precisando, que é justamente ter ferramentas que sejam de simples implementações, e que consiga trazer a visibilidade justamente em tempo real aí para a logística, o que está acontecendo no meio de transportes. E é isso que a gente fez com tecnologia. A gente acabou criando processos simples de implementação, com o aplicativo, com a torre de controle, com os módulos de gestão, e também, muito importante, entendendo com cada cliente, com cada negócio, como é que funciona seu processo, né? E como que a gente pode trazer esse processo para a tecnologia. Então, saber quais os gatilhos precisam ser disparados para a torre de controle, quais são os alertas que cada empresa, cada tipo de empresa, por exemplo, a Avon tem um tipo de alerta, um tipo de monitoramento totalmente diferente da Soft Melhoramentos, porque são empresas com core um pouco diferente aí de logística. Então, a empresa de tecnologia, ela precisa ir lá buscar essa demanda, buscar entender esse processo para criar cada vez mais a solução
que consiga atender a vários tipos de logística e tipo de operação. E aí trazer para a torre de controle, cada vez mais, a visão em tempo real. A gente vê algumas implementações de Power BI que traz uma visão muito legal, algumas implementações com vários tipos de visão aí, mas a grande pegada da torre que a gente está vendo e cada vez mais está trazendo para a nossa solução é dar visão em tempo real para que as empresas consigam resolver os problemas. Consiga entrar em contato com o cliente para resolver um problema do retorno. Isso é um caso de sucesso muito grande aí na Avon, e também o Igor acabou de comentar da Melhoramentos. Saber o tempo que o motorista está dentro de um cliente, o check-in, check-out, para reduzir valores de diárias. E dar a visão, é um case, outro de sucesso aí da Avon também, que é dar a visão ao comercial. Então, você imagina a logística dando uma visão ao comercial e interagindo junto. Então, a torre junta isso tudo e traz isso para uma visão centralizada, ou seja, traz uma visão 360 aí da logística, trazendo informação para todo mundo. A gente, eu vou pegar uma deixa aqui, acabou gravando um vídeo na nossa torre, mostrando como funciona algumas visões que nós temos, um padrão lá da Point Systems do MyTrack, que a gente gravou e queria trazer aqui para vocês. Acho que vale a pena mostrar um pouco agora. Olá! Hoje nós vamos demonstrar um pouco aqui da nossa torre de controle, mostrar para vocês como funciona a tecnologia por trás da geração de alertas, dashboards, KPIs, que fazem com que esse processo de torre de controle, que junta tecnologia, pessoas e processos, traga uma melhor qualidade para a logística, uma visão em tempo real e consiga dar suporte a todo o pessoal para que os problemas sejam resolvidos de forma mais rápida. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da nossa torre e como funcionam alguns dashboards e KPIs que estão montados para dar uma visibilidade de todo o cenário aí nacional das entregas de uma determinada operação que está ocorrendo hoje aí em um dos nossos clientes, ok? Vamos primeiro mostrar aqui essa tela, uma tela que traz uma visão, justamente como eu estava falando, uma visão a nível nacional, regionalizada, de todas as entregas que estão acontecendo no nosso país. Claro, isso daqui está monitorando um grupo de clientes nossos, então a gente mostra aqui um pouco de uma visão mais a nível Brasil, por isso que a gente segmentou assim a nível Brasil, mas cada cliente cada empresa faz essa segmentação de acordo com a sua operação, por CDs, por grupo de estados ou cidades, etc. Primeiramente, a gente mostra ali em cima, nos quadros de detalhes, a quantidade de entregas que estão programadas para ser realizadas hoje. Então a gente tem um número de mais de 127 mil entregas que estão programadas para ser realizadas hoje, e logo um segundo quadro, que é um quadro que precisa ter atenção, é um quadro que mostra todas as entregas que estão em aberto, ou seja, essas entregas ainda não foram monitoradas, ainda não estão em rota de entrega, então precisa de um ponto de atenção que podem ser, em breve, pode se tornar um atraso. No terceiro quadro, mostra justamente o número de entregas que já estão em rota de entrega, já estão acontecendo nesse momento, os motoristas já estão trabalhando nesse momento nessas entregas. Abaixo tem um resumo justamente dos entregáveis e pedidos que já foram realizados e das ocorrências de retorno. Portanto, esse número é um número vermelho que traz que a empresa cada vez mais tende, e a equipe da torre trabalha para reduzir esse número aí de ocorrências de retorno também. Aqui a gente tem um mapa que mostra de forma gráfica a quantidade, todos os estados, e também de forma mostrando por cores. O amarelo traz um alerta não tão grave, então deve estar acontecendo regionalizado, trazendo por estado, na verdade, né? Cada estado que já cumpriu sua meta ou não de entregas em rua. Então a gente tem ali, por exemplo, Amazonas ali, que está com a quantidade, está vermelho aqui no mapa também, ali no gráfico está com a quantidade abaixo de 80%. Fazemos outra visão regionalizada também, trazendo sempre os números totais do que está acontecendo no país, por região agora, dessa vez. Então a gente tem ali no norte
Outros indicadores interessantes, nós temos 76% dos pedidos que estão em rota. A cor do semáforo ali está vermelho, porque já era para ter mais. Então, inclusive, fazendo a comparação com o gráfico de cima e com o mapa, mostra justamente essa visualização aí. 76% de pedidos em rota, nesse momento, já é de se preocupar. A gente tem uma porcentagem de ocupação no segundo sinaleiro ali, que mostra 81% de ocupação. O índice de retorno de 2%. Então, é outra visão aqui que a gente traz também a nível regionalizado. E agora, nós vamos trazer para vocês uma visão de alertas e que justamente traz uma situação que ajuda a operação, as pessoas que trabalham aqui na torre de controle, a resolverem problemas de uma forma mais proativa, que são as funções de alertas e funções de ocorrências que a ferramenta traz para que todo mundo consiga interagir com o cliente, com o motorista de uma forma mais rápida. Essa tela, o que acontece? Durante o dia, alguns gatilhos disparam ocorrências que não só alertam a torre de controle, mas sim criam ocorrências e pendências para que sejam tratadas pelo pessoal. 26 ocorrências em aberto. O que é isso? Ocorrências de atraso, retornos, problemas com o motorista, atraso de rota, desvio de rota, e tudo isso foi gerado de forma automática pelas plataformas que estão por trás ali gerando informação para a torre de controle. Então, a tratativa correta ainda está aguardando essa tratativa. 52 estão em atendimento, ou seja, alguém pegou essa ocorrência, trouxe para o seu computador e começou a trabalhar nessa ocorrência do processo. Então nós temos já 52 ocorrências sendo tratadas e hoje 22 que todos os gatilhos de ocorrências que foram gerados no campo geraram desvio de rota. No CD aqui da Ponte Grajaú, ali temos o horário e o prazo para ser resolvida. Então nós vamos trazer aqui para esse lado e mostrar o que o operador viu depois que ele foi consultado, né? E depois temos todo o rastreamento do veículo e as entregas que ele fez durante o ele saiu da sua rota planejada e seguiu um caminho diferente daquilo que foi planejado. Então, automaticamente, na hora que ele fez isso, na hora que ele fez esse desvio de rota, o sistema como eu falei, o gatilho foi disparado e criou-se uma ocorrência automaticamente na torre de controle. Ele sai desse lado esquerdo e vem para o lado direito, que é o lado de ocorrências sendo tratadas. Com o motorista, manda uma mensagem. O próprio sistema interage também de forma automatizada com o motorista. Foi gerada, que é um retorno, uma ocorrência de não entrega. Por exemplo, o cliente não estava em casa, muito tempo fora do local de entrega. Então nós vamos trazer aqui também, do lado esquerdo, a gente tem uma situação, são 57 minutos em um local que não é
o local da entrega. Então, o sistema por trás, ele dá um auxílio, gerando tratativas automáticas também, ou seja, mandando mensagem para o motorista, mensagem para as áreas internas, comercial ou para os clientes, e isso tudo traz uma visão em 360 graus, né? Ou seja, todo mundo está vendo a mesma informação, está vendo os mesmos dados e as mesmas pendências e consegue se resolver isso de forma mais rápida. Então, aqui a gente trouxe algumas visões do MyTracking, da nossa solução de torre de controle, e claro, tem outras telas, outras funções que podem ser implementadas aí de acordo com cada negócio, com cada empresa. Eu agradeço a vocês e deixo o convite para visitar a nossa torre quando quiserem. Obrigado. Bom, parabéns, Moreira, excelente ferramenta aí. Para a gente concluir o debate, pessoal, vou fazer uma pergunta aos três, aí eu peço só que vocês procurem responder no máximo aí 60 segundos. É difícil, vamos tentar. Pergunta bastante complexa. Vamos começar aqui pelo Igor. Como que você vê no futuro, Igor, essa interação entre torres? A torre da tua empresa, com a torre dos seus fornecedores, com a torre de operadores logísticos que te prestam serviço, transportadoras. Como que você vê isso? Acho que a pergunta é bem interessante, porque o legal da torre é você conseguir ter a sua torre, que atende às suas necessidades, né? E quando você começa a ter essa rede trabalhando torre com torre, com certeza vai gerar muito aprendizado, porque pode ser que a torre dele tenha algo que a minha não tenha, e eu vou trabalhar para poder ter. E a tecnologia hoje em dia permite, né, que a gente consiga fazer essa melhoria contínua nos sistemas sem grandes investimentos, né? Então isso é bastante relevante. E, claro, tem um desafio tecnológico por trás, porque as empresas não têm só a torre, elas vão surgir empresas, nichos, sejam 3PL, sejam próprias empresas como a Point, que vão encontrar uma maneira de capturar as informações dessa malha de sistemas que existem nas companhias, dos OMS, SAP, gerar dados, e aí a empresa, a torre de controle vai ser um grupo de profissionais em si que não ou seja, de repente um operador logístico que não terceiriza nem espaço, nem caminhão, nem algo do gênero. O futuro é as companhias deixarem de investir no sistema para passarem a investir na informação. Excelente visão, obrigado, viu? Moreira, para concluir. Isso, pegando a deixa também do Volta aí agora, essa questão da informação, né? Então, mais do que a solução técnica, mais do que a solução tecnológica que está lá na ponta, que é um app, que é uma torre de controle física, que são os processos, toda essa informação que a gente está gerando, empresas como a nossa gera e traz também essa visão, traz um pouco dessa torre de controle também, um pouco da visão também, mas o que fazer com essa informação que as empresas cada vez mais estão pensando que precisa ser feito cada vez mais. Pessoal, muito obrigado. A gente encerra por aqui. O tema é complexo, então vai ficar o dia inteiro conversando. Obrigado.